Prezados irmãos, muita paz em Cristo. Nós abordaremos um tema de fundamental importância para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. Eu, pacificador do meu lar. Se nós estamos a tratar da minha figura enquanto pacificador do meu lar, subentende-se que no meu lar, na maioria das vezes, ainda não há paz, não há harmonia. E se não há paz, não há harmonia em meu lar, por que isso ocorre? Essa indagação, essa reflexão é de fundamental importância para que a gente possa entender o nosso papel enquanto pacificador do lar. Para isso nós vamos nos recorrer ao Evangelho do Cristo, quando ele, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículo 25, ele nos dá a seguinte orientação: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Jesus estava a nos falar da imortalidade da alma, da vida futura, nos mostrando que enquanto nós estamos encarnados com aquelas pessoas que muitas das vezes nos fizeram mal, ou que nós ocasionamos mal a ela, em razão da nossa ignorância, em razão do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, é o momento oportuno agora de nós ir lá nos conciliarmos, de nós buscarmos a paz, de nós então pedirmos o perdão. Mas acontece que muitas das vezes nós deixamos de agir assim em razão do nosso orgulho, da nossa vaidade, que nos impede então de tomar essa decisão. E ele então está a nos mostrar que quando nós então postergamos essa pacificação com o nosso adversário, ela irá acontecer em vidas futuras de forma compulsória, porque existe uma lei de Deus que é a lei da caridade, a lei do amor, em que todos nós temos que ser fraternos e que jamais iremos evoluir enquanto estivermos com inimigos do nosso lado. Assim, ele vem então nos mostrar que das vezes esses adversários irão renascer em nossa família, em nosso lar, para nos dar então a oportunidade de crescimento espiritual, de renovação interior. Então o lar, usando um acróstico, nós vamos entender como um local de aprendizado e reconciliação. Então vai ser aquela oportunidade que Deus vai nos dar através das reencarnações para que nós possamos encontrar adversários de outras vidas e juntos aprendermos a edificar o amor, a paz, o perdão, a harmonia e reconciliarmos a fim de seguirmos a nossa jornada evolutiva. No livro Nosso Lar, no capítulo 20, psicografia do Chico Xavier, com o escritor espiritual André Luiz, vai nos falar sobre a questão de noções de lar, em que a mãe de Lísia, Dona Laura, nos ensina o seguinte: na fase atual evolutiva do planeta Terra, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações por resgate. Ou seja, no momento em que vivemos neste mundo de provas e expiações, são muito poucos ainda aqueles casamentos em que vão estar unindo verdadeiros irmãos com afinidade. Na maioria dos casos, os casamentos se processam ainda por resgate. E ela então fala que nós devemos aproveitar esta oportunidade para buscar a harmonia justa, com direitos e deveres legitimamente partilhados, trocando então ideias entre os cônjuges, tratando então com respeito de forma igualitária. E devemos lutar contra a indiferença, o egoísmo, o ciúme e a vaidade que muitas vezes ainda prepondera em nossos corações. Lutar contra a indiferença no sentido de se interessar pelo que o outro está nos trazendo, de saber ouvir, de saber compartilhar as experiências, de ajudá-lo no seu desenvolvimento, no seu crescimento, seja profissional, seja doméstico. Interessar-se pela educação dos filhos,
lutar contra o egoísmo de pensar apenas em si, pensar na família, enquanto pai, enquanto filho, enquanto mãe. Vencer o ciúme, né, e a vaidade e pensar no grupo de forma fraterna. Então são os desafios que vão permear esse lar como local de aprendizado e de resgate para a nossa, então, regeneração futura. E nesse sentido, nós vamos encontrar na questão 110 do livro O Consolador, também psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele vai nos explicar que o lar é a melhor escola que existe, que nessa escola o ser humano recebe as bases do sentimento e do caráter. E aí ele faz uma distinção, mostrando que a escola formal do mundo, ela instrui, ou seja, ela ensina matemática, geografia, física, ciências, né, que tem por objetivo formar o cidadão, fazer com que a pessoa então seja uma pessoa responsável dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Enquanto que o lar educa, e educar, conforme nos ensina Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é formar caracteres. Ou seja, é o formamento moral e ético da pessoa, de tal forma que vai edificar o homem e através dessa edificação é que nós vamos cumprir adequadamente o nosso papel enquanto cidadão. Tanto é que nós vemos no mundo quantas pessoas formadas, né, por exemplo, no Brasil, com bons estudos, mas que partem para uma ação muitas das vezes, né, corrupta, justamente porque não houve uma educação moral adequada. E ele então continua a nos mostrar que a finalidade mais profunda do Espiritismo é iluminar as consciências das criaturas, para que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre a humanidade, através de lares cristãos para a nova era da humanidade. Então nós estamos neste momento passando um momento de transição de um mundo de prova e expiação para um mundo regenerado. E para esse mundo regenerado não haverá mais a predominância do mal. Aqueles então que ainda estiverem presos no orgulho, no egoísmo, no ódio, eles então serão levados para outros mundos inferiores ou mundos de provas e expiações. De tal forma que para aqui permanecermos é necessário então que a gente então reveja os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas condutas. Pois bem, para que nós possamos fazer uma reflexão então em torno do meu papel enquanto pacificador no lar, nós faremos um estudo de caso com base no livro Ação e Reação, que é uma psicografia também de Chico Xavier, o autor espiritual André Luiz. Utilizaremos o capítulo 14, Resgate Interrompido. Neste capítulo nós temos a história de uma família composta por Ideu, que é o pai, a mãe, que é Marcela, que tem 3 filhos, Roberto, que tinha 9 anos, e as mais novas, Sônia e Márcia. E vamos encontrar a presença de Mara, que era amante de Deus, Ideu. André Luiz narra que eles visitavam o lar desta família a fim de lhes dar assistência. E ali encontravam Marcela, a mãe, como aquela esposa abnegada, trabalhadora, empenhada na educação dos filhos, que além dos cuidados do lar, ainda trabalhava com lavagem de roupas para poder ajudar nas finanças do lar. E toda noite, então, ela recolhia-se com as crianças, ensinava-lhes as orações, lia o Evangelho, falava sobre o amor do Cristo. Mas, por outro lado, nessa altura da vida deles, Ideu conhece Mara, uma jovem que era um tanto quanto irresponsável, e começa a haver uma relação amorosa entre eles. E Mara, então, começa a afrontar Marcela, mandando cartas para ela, e Marcela lia aquela carta para não perturbar Ideu. Ela, então, as queimava. E o Ideu, então, vivia cada vez mais enfronhado naquela dificuldade, enquanto que Marcela orava, vigiava, e com essa vigilância e essa oração, aquela equipe espiritual de Silas, André Luiz, estava ali sempre a auxiliar
ajudar aquele lar, para tentar pacificar. Ocorre que Eudeu, então, tenta de todas as formas, cada vez mais apaixonado por Mara, romper o seu matrimônio. Mas só que na sua cabeça tinha uma dificuldade. Ele tinha um grande amor por Sônia e Márcia, mas odiava Roberto. E ele não queria separar-se, pois ele sabia que Marcela, sendo uma esposa responsável, fatalmente o juiz lhe daria a guarda dos filhos. Então ele ficava naquele dilema e bebia muito, se embriagava, chegava de madrugada em casa numa situação lastimável, humilhando a esposa, e a esposa, quando ia falar dos problemas domésticos, das necessidades financeiras, ele ainda falava que eu deveria ter suicidado. Se eu soubesse que casamento era desta forma, eu não teria me casado, preferia me suicidar. E falava que tinha muitas dívidas por culpa dela, que ela é que era o tormento dele, que ela deveria voltar para sua casa, para o interior. E Marcela, sempre vigilante, sempre em oração. Até que, decorrente dessas situações, Eudeu vendo que ela não fraquejava, não lhe dava o divórcio para ele ficar com as filhas, ele então resolve assassiná-la. E na sua cabeça, então, ele planeja que mataria ela enquanto dormisse, com um tiro no coração, e simularia que aquilo foi um suicídio. Enquanto isso acontecesse, ele então casaria com Mara e ficaria com as 2 filhas do coração. Para que isso então pudesse acontecer, ele muda de conduta e passa então a ser melhor marido, para que não pudesse então dar na vista, de que foi ele que matou. Quando ele faz esse planejamento, a equipe espiritual, conhecendo então a sua disposição, coloca ali 2 vigilantes para ficarem 24 horas naquela casa, um durante um dia, um durante a noite. Até que determinado dia, quando André Luiz e Saulo estavam em outra casa fazendo uma assistência, eles são avisados por um desses vigilantes que naquela noite aconteceria o fato delituoso planejado por Eudeu. Eles então se dirigem para aquela casa e ali eles veem ao redor de Eudeu uma grande gama de espíritos imperfeitos, espíritos de homicidas, espíritos viciados no álcool. Porque quando ele então manifesta o seu pensamento, eles vêm então auxiliá-lo e vêm então naquele processo obsessivo. E Saulo destaca, assim como André Luiz, o poder do nosso pensamento, mostrando então como que estava plasmado em torno dele aquela imagem daquele assassínio que ele iria cometer. E dentro desse propósito, Eudeu pensa então primeiro em fechar os quartos das crianças para cometer o crime sem ser visto. Pega sua arma e dirige-se para o quarto das crianças. Neste momento então, Saulo, através de um processo magnético, faz com que haja um desdobramento do espírito da mais nova Márcia, que vê, através do espírito, aquela cena monstruosa do pai assassinando a mãe. E ela então acorda super agonizada, gritando: pai, pai, não mate, não mate, e todos na casa acordam. E quando Marcela então acorda, sai do quarto e vê Eudeu junto a Márcia com a arma no chão, ela imagina que Eudeu iria suicidar, pega a arma, descarrega e fala: Eudeu, se o fardo está muito pesado para você e você quer ficar com outra pessoa, que você vá, que siga o seu caminho, mas que não cometa o suicídio, que pode atrapalhar muito mais a sua vida espiritual. Eu ficarei e assumirei as crianças. Eudeu, mesmo diante dessa circunstância, a sua consciência não cai. Ele então aproveita aquilo para que haja então a sua fuga, a sua evasão. E diz então que realmente já não aguentava, que para ele ou era o divórcio ou era o suicídio. E vai seguir o seu caminho, e Mara continua então a criar as suas crianças. Diante dessa história que nós vimos, para entender então nosso papel enquanto pacificador, nós vamos nos colocar no lugar de cada um
desses personagens que nós acabamos de nos referir. Primeiramente, nós vamos imaginar eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, imaginando-me no papel de Ildeu, seja eu homem, seja eu mulher neste momento. Ildeu nos é demonstrado no capítulo que aquele casal, Ildeu e a sua esposa, vinham há séculos tentando arranjar um reajuste de tal forma que eles pudessem viver em paz. E que na última encarnação havia acontecido que Ildeu então e Marcela haviam casado. Em determinado momento então, Ildeu deixa-se levar pelos seus sentimentos, pelas suas paixões, abandona Marcela, conhece uma jovem em outra cidade e foge com ela para outra cidade. Essa jovem tinha uma irmã menor que havia sido encomendado pelos pais para que ela cuidasse dos pais, e Ildeu então começa a viver maritalmente com essa jovem, e com o tempo passa a explorar dela sexualmente e levá-la para o meretrício. E quando a outra menina, irmã dela, cresce, ele então pratica os mesmos atos inconfessáveis com ela e também a leva para o meretrício. E ali ele vive naquela situação degradante. Até que ele chega à situação de várias enfermidades, várias doenças que acometem o seu corpo devido à sua invigilância. E naquele momento, então, ele pensa em Marcela, e pensa em retornar para o seu lar, não para ter a esposa, mas para ter ali uma enfermeira, uma cuidadora dele. E quando ele retorna, ele encontra Marcela casada com Roberto. Marcela ficou 5 anos esperando. E quando então ele não retornou, ela se consociou com Marcelo, com Roberto, na outra encarnação. E o Deus chegando, vendo aquela situação, tira a vida de Roberto. E no plano espiritual, aquele grupo então vai sofrer diversas dificuldades até serem recolhidos e vir nessa reencarnação nova. Então, enquanto pai, enquanto marido, o que caberia a Ildeu naquele momento enquanto pacificador? Ele, uma vez então que reencarnou, no plano espiritual, ele assumiu aquele compromisso de resgatar e dar vida àquele filho aquele homem que ele havia tirado da vida, a educá-lo, a educar aquelas filhas que ele havia corrompido. Então caberia a ele então vencer os seus desejos, vencer então os seus vícios, que afloravam há várias encarnações para poder então levar à frente o seu projeto. O que acontece é que quando encarnamos, nós então somos submetidos ao esquecimento do passado. Então, naquele momento, o espírito, a nossa individualidade, o nosso conhecimento fica como que a consciência enterrada, no nosso subconsciente. E ali, naquele momento, a personalidade vai brotar, então, todos os seus desejos, todas as suas vontades, todos os seus vícios. Então, o que nos cabe neste momento é reconhecer este erro e buscar, através do estudo, através da oração, através da mudança de conduta, a vencer esses atos, para que nós possamos, então, cumprir os nossos objetivos. Então, caberia a ele buscar amar o filho. E se ele tivesse, então, dado amor a Roberto, jamais o Roberto iria também odiá-lo, Porque ali, naquele momento, ele, então, iria receber aqueles influxos do amor. E da mesma forma, caberia a ele respeitar a Marcela, que era sua parceira. Então, Ildeu não faz isso. E quando ele deixa de fazer isso, qual que é a consequência para ele? A consequência em abandonar o lar. Nós vamos ter 2 hipóteses. Na primeira delas, se Marcela conseguir superar as suas dificuldades, conforme afirmado por Saulo, que a espiritualidade continuaria a ajudando e provavelmente ela conseguiria educar os seus filhos com bases sólidas no caráter para que eles pudessem ser homens de bem, Ildeu teria o seu débito estacionário, de tal forma que em outra encarnação ele teria que resgatar aquele débito para ele ter a consciência tranquila
em razão dele ter tirado a vida de alguém, de ter corrompido aquelas crianças. Então, uma vez que a Marcela e os filhos já estariam num plano nos céus mais profundo e ele aqui na terra, ele então receberia outra família, outra esposa, para cumprir os seus objetivos. Mas aí é que vem a grande dificuldade. Ele já não teria mais a Marcela, aquela mãe abnegada, aquela esposa abnegada, porque ele não soube honrar e respeitar a esposa que teve. Então, muito provavelmente ele receberá aquela esposa difícil, como se diz vulgarmente, aquela carne de pescoço, ciumenta, que pega, que exige, né? Então chegou tarde, está brigando, está com os amigos no bar, vai lá no bar buscar o marido e briga com ele na frente dos outros, o humilhando. Sabe que ele está com caso com outra pessoa, vai lá e bate na outra pessoa. Ou seja, a vida dele então já não será mais aquela vida fraterna com aquela esposa dedicada que ele não soube dar valor ao recebê-la. E os filhos também provavelmente já serão aqueles filhos também difíceis e complicados. Na outra hipótese de Marcela não conseguir eventualmente levar os seus filhos para o bom caráter através da educação, aí o débito de Judeu ainda será pior, porque aí nesse caso ele é responsável pela falência dos filhos e da mulher. Então tudo isso nos serve de reflexão quanto ao nosso papel no lar enquanto pacificador, que não é um papel meramente material, mas um papel espiritual. E aí nós vamos ver então, eu enquanto pai, marido ou mulher, agora no papel de Marcela, aquela mulher então ali abnegada ou aquele homem abnegado. Nós vamos ver que ela, ao encarnar no plano espiritual, ela se compromete a vir em ajuda a Ildeu, porque ela, na realidade ela não tinha a mesma dívida que ele. E mesmo assim, Ildeu não a valoriza. E nessa desvalorização, o papel principal que ela vai nos ensinar era a oração, a vigilância. Ela procura a sua edificação espiritual, procura evangelizar o seu lar, as suas crianças, orientar o marido nos momentos de dificuldade, ainda que não ouvida. Mas, ainda que não ouvida materialmente, nós vamos ver que ela foi ouvida espiritualmente, porque a equipe espiritual estava lá vigilante com ela 24 horas por dia, protegendo. Se ela não tivesse essa vigilância espiritual, muito provavelmente ela teria sido assassinada pelo marido. E o marido teria sido preso, porque embora ele contasse aquela história, as várias evidências iriam demonstrar que na realidade foi ele que matou. E aí seu lar estaria desfeito, as crianças soltas, ou seja, uma desgraça grande iria acontecer na vida de todos, que foi, então, justamente evitada devido à vigilância de Marcela, que teve o consolo. E o consolo maior ainda que lhe é prometido após a deserção de Ildeu, em que a espiritualidade lhe demonstra que jamais ela seria abandonada e que teria a proteção divina e que teria o trabalho digno para poder criar as crianças em bases sólidas do amor. Então, esse é o nosso papel de pacificação, junto aos nossos filhos, junto ao marido, junto à mulher, o que é nos demonstrado pelo Marcelo. E por último, eu, enquanto filho, filha, Roberto, Sônia e Márcia. Cabe-lhes então, neste momento, honrar o pai. E ainda que o pai seja um desertor, como foi o caso de Deus, Roberto, Sônia e Márcia jamais podem odiá-lo, porque cabe a eles entender que ele lhes deu o principal, que é a vida, e que ele escolheu aquele caminho. Se ele terá, então, que haver alguma consequência, cabe a Deus julgar, mas que eles então devem orar, devem continuar a sua vida, e que nesse caso nos cabe então não julgar o nosso pai, mas buscar amá-lo, buscar compreender, colocá-lo na mão de Deus e pedir para que Deus possa abençoá-lo nessa dificuldade tão grande por que passa. E aí nós vamos encontrar, lá em Mateus 5,9, Jesus a nos afirmar: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacíficos, o pacífico
é aquele que aspira à paz, o que quer, deseja a paz, que apresenta tranquilidade e que faz com que ao seu redor, ao seu entorno, haja essa paz, que essa áurea, positiva, que essa luz, então, ela brilha ao seu redor, de tal forma a pacificar o local em que ele se encontra, seja o trabalho, seja o lar, seja a família. Então, que nós, então, nos possamos pensar e refletir sobre essa questão. Porque quando ele fala bem-aventurado, ele fala felizes, Felizes aqueles que são pacíficos, felizes aqueles que buscam a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que maravilha. Então, que nós possamos estar refletindo sobre essas questões, sobre o meu papel no lar enquanto pacificador, buscando então essa paz interna, essa compreensão do meu papel enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, entendendo então de forma bem ampla a importância do lar, a importância então de nós estarmos juntos hoje na nossa família, que não é por acaso, para que nós, a partir desse entendimento, nós tenhamos então a consciência plena dos nossos deveres e possamos pedir força a Deus para podermos cumpri-los. Muita paz a todos e que Deus possa nos abençoar, que essas palavras nos sirvam de reflexões a todos, principalmente a mim, porque aquele que fala muitas vezes é o mais necessitado, e que nós então possamos, a partir deste conhecimento, envidar esforços para melhorar a nossa conduta. Muita paz e que Deus possa nos abençoar.